Graças a Deus. Estende suas mãos para cá. Senhor, usa o teu servo com liberdade e nos faz receptivos à tua palavra. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fica atento ao que o Senhor quer falar contigo. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a nova igreja com a paz santa do Senhor Jesus Cristo. Estou muito alegre com Jesus. Estamos trabalhando muito arduamente para Jesus, com Jesus, e contamos com a oração de cada irmão que está aqui. Sexta-feira foi uma luta, irmão, uma luta. Eu saí com uma dor de cabeça terrível e o pastor com falta de ar. Não é fácil a guerra espiritual. E Jesus conta com cada um de vocês. Você faz parte desse exército. Você faz parte dessa missão. Trabalhando na rua, podemos notar como é que Satanás e seus exércitos estão acabando com as famílias. Filhos, mães, pais. Como a palavra de Deus fala, o mundo, irmão, já é do maligno. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para o defeito do irmão, não olhe que as coisas que estão acontecendo, a evolução do mundo. Olhe para Jesus, meu irmão. A graça de Deus, o favor de Deus vai estar sobre você se os seus olhos fixarem em Jesus. Como foi aprendido hoje na escola bíblica dominical, em Atos dos Apóstolos, a professora ensinou muito bem. É um processo onde vai ter briga, vai ter discussão, vai ter desavença, mas se Jesus estiver no foco, vai ser tudo resolvido. A igreja de Atos dos Apóstolos foi fundada desse jeito, com muita luta, com suor, com sangue de Cristo. E você, meu irmão, faz parte dessa igreja. Você é um remido lavado no sangue de Cristo. Você é um separado do Senhor aqui na terra. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Amém? Agradeço primeiramente a Deus, ao nosso pastor, pelo convite, pela confiança. A missão de Jorge, irmão, é para quem é viciado em crack, em droga. Lá os demônios, não é que os outros demônios é fraco, não. É muita guerra. Se você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, vá ao convite do pastor. O carro cabe 8 pessoas. Vai lá, senta lá, conversa com os irmãos que estão internados lá. Você vai sentir a sensibilidade. Como é que Deus trabalha realmente na vida das pessoas. Abra a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Toda lê-se. É bem conhecido. Eu faço isso, irmão, porque não tem outro jeito de você conversar com Deus sem ser a palavra. Tem pessoas que conversam com Deus de outra forma, mas a palavra de Deus é a boca de Deus. Amém? Eu poderia nem pregar hoje. Os hinos que foi louvado, a ministração da louvorista, e mais o louvor do irmão aqui, todos nós já estamos abençoados por Deus. Mas propôs o Senhor de eu estar aqui. Vamos lá, igreja, uma voz só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém. Numa voz só, no 3, tá? 1, 2, 3. Tá bom. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, não foi eu que falei, Senhor, foi todos eles que falaram, Deus. Eles estão pedindo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, dê um renovo essa noite para nós, através da Tua palavra. Sabemos que nós não merecemos, Senhor, somos pecadores, somos frágeis, somos fracos. Mas, Senhor, quando essa palavra é lida, Deus, a Sua voz
entra dentro dos nossos corações e nos tornamos fortes, invencíveis nesse mundo. Deus, toda tentativa, toda cilada de Satanás que está interrompendo esse culto, que está atrapalhando o irmão de entender essa palavra, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, você não manda nesse lugar, você está repreendido nesse lugar, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus foi lida. Receba a bênção, receba a graça de Deus em nome de Jesus. E todos dizem: glória a Deus, aleluia. Assumindo a sua verdadeira identidade. Vamos falar nós, vamos falar de mim. Quando eu aceitei Jesus, eu tive que ter uma mudança de vida, irmão. Eu tive que assumir uma identidade que eu não vivia ela. Eu vivia uma identidade do mundo. Os meus prazeres, os meus desejos, as minhas vontades. O mundo é prazeroso. O mundo te dá muita opção de entrar e sair. E muitas das vezes, a maioria das vezes, todas as pessoas escolhem a opção do mundo. E você pode reparar que quando nós aceitamos Jesus, nós queremos mudar. Eu tenho grandes exemplos. Eu fumava e hoje eu não fumo mais. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Isso são mudanças notáveis que as pessoas veem. E as mudanças espirituais. E os sentimentos que carregamos dos nossos passados. Que eu carrego as brigas, as desavenças. Muitas das vezes avarento pelas coisas. São espíritos que nós trazemos do mundo quando nós aceitamos Jesus. E esses espíritos, irmão, eles atrapalham da gente receber o favor de Deus em nossas vidas. O favor de Deus, irmão, é algo tão sobrenatural, porque ele é sempre dobrado do que nós imaginamos. Quando a pessoa acha que ela tem tudo, mas quando ela recebe o favor de Deus, você não tinha nada. Que muitas das vezes a pessoa tem dinheiro, mas não é feliz. Anda de avião, anda de carro, carrega as mensagens bonitas, entrega a cesta básica, é caridoso, mas não é feliz. É porque essa pessoa não tem o favor de Deus. Mas, irmão Ricardo, como é que uma pessoa boa não consegue o favor de Deus? Não tem o favor de Deus. É porque ela não assume a sua verdadeira identidade. Quando nós aceitamos tudo, irmão, Jesus, ele é totalmente radical com cada um de nós. Ele não abre mão de você, meu irmão. Irmão, ninguém dá valor para mim a não ser Cristo. Elogio não me compra, dinheiro não me compra. Porque quando eu estava na sarjeta, totalmente debilitado com esse mundo, foi só Jesus que olhou para mim. Foi só Jesus que me buscou naquele lugar. E quando eu vejo o caminhar da obra de Deus, o caminhar de cada irmão, e quando eu vejo um irmão sair da igreja, ou um irmão se desviar do evangelho, ou você vê que o irmão não tem força para receber a mensagem de Cristo, isso entristece o meu coração, porque eu tenho certeza que ele vai perder essa batalha espiritual, porque sem Jesus você não consegue vencer, meu irmão. Você pode ser o maior estudioso do mundo, você pode ter o maior dinheiro do mundo, que sem Jesus você vai perder essa batalha. Hoje de manhã eu falei até eu tenho um exemplo para a professora hoje de manhã. Eu falei com ela: professora, tem muitas pessoas dentro da casa de Deus sendo comida de bicho. Talvez você olha para a pessoa, está tudo bem, mas ela está sendo comida de bicho. Por quê? Ela leva, não abre mão
da verdadeira identidade. Não aceita. Eu não abro mão. Eu não mais converso com aquela pessoa. Eu tenho ódio daquela pessoa. Mas eu dizimo, eu oferto, eu vou à igreja. Ela não teve a verdadeira identidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É Deus falando conosco. Pelo que, se alguém está em Cristo, se você aceitou, pelo que, se você aceitou Jesus, antes eu falava palavrão, antes eu não ligava para a vida dos outros, mas pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Algo diferente tem acontecido na sua vida. Alguém tem que olhar para você e falar assim: não, a irmã Iva não é a mesma pessoa. Algo diferente aconteceu de ontem para hoje para ela. Porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo fez novo. O que é estar em Cristo? O que Deus quer falar com nós essa noite? É pertencer a uma nova ordem espiritual da nossa vida. Os espíritos imundos, as potestades não pertencem mais à sua vida. O único espírito que pertence a nós, como nova criatura, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita dentro de nós. Aí você se torna uma nova criatura. As coisas velhas, aqueles velhos hábitos que nós tínhamos, você lembra, irmão? O que você fazia, o que você não faz hoje, ou você continua fazendo o que você fazia antigamente? Porque ninguém dói. Aqueles hábitos velhos, aqueles pensamentos mundanos, aqueles olhos tortos, você lembra, irmão? O Espírito Santo fala conosco hoje. Você lembra? Aquela mágoa, vícios, culpas das coisas que já fez, antiga. Quantos anos eu fiquei sem conversar com meu irmão? Quantas vezes eu xinguei a minha mulher? São culpas do passado. Aquela velha mentalidade que se chama nada mais, nada menos escravidão do pecado. Você está sendo um escravo, você não está sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje a sua vida é marcada por propósito, por mudança, porque ela é totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Fala assim: Espírito Santo, manda em mim. Você vai andar na rua, ore. Se você vai fazer uma coisa, Senhor, na frente, porque quem te guia hoje é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, famílias estão se separando, famílias estão se matando dentro de casa, porque o espírito imundo está invadindo dentro das casas das famílias, assumindo a sua verdadeira identidade. Igreja tem um jugo que não é de madeira, é de palavra. Não sei se você percebe, eu não presto. Quando a gente aceita Jesus e a gente está com tanto problema, eu não presto, irmão. Você não tem noção quem fui eu. Eu já cansei de falar isso, meu irmão. Você não tem noção do que eu tenho coragem de fazer. Outro jugo desigual: ninguém gosta de mim. Os seus olhos, você acha que ninguém gosta de você. Deus, há um jugo que a gente escuta muito: Deus desistiu de mim, minha vida está uma miséria, minha vida está uma porcaria, meus filhos estão me dando trabalho, meu marido está me dando trabalho, minha esposa está me dando trabalho, meu emprego está ruim. Eu sou um erro neste mundo. Esse jugo é chamado como autodepreciação. A pessoa se destrói sozinha.
Esse jugo, ele curva as nossas costas. Ele cala a nossa boca dentro da casa de Deus. A gente não consegue fazer nada. A gente não consegue ir em lugar nenhum. Esse jugo tranca os talentos que Deus te dá, meu irmão. Pior de tudo desse jugo, ele mata o chamado que Deus tem na sua vida. Mas hoje, esse demônio está eliminado em nome de Jesus. Porque hoje Jesus diz para mim primeiro. Para mim essa palavra veio para mim primeiro, para depois falar para vocês. O meu jugo é leve. Nós vamos entregar o nosso jugo pessoal. Aquilo que você acha que você não presta, aquilo que não está dando certo na sua vida, faça assim, entrega para Cristo. Porque o jugo de Cristo é leve. Ele não te salvou, meu irmão, para você viver arrastado dentro da casa de Deus, para não fazer nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei visitar, eu não sei dar um abraço, eu não consigo ler a Bíblia, eu sou ruim de oração. Jesus não te salvou por causa disso, para você fazer isso. Ele te salvou para você viver neste mundo, sim, feliz, com a cabeça erguida para todos. Não importa o que você fez, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o seu passado, mas a sua cabeça está erguida, porque o meu jugo do passado eu coloquei na mão de Cristo. Hoje vamos quebrar esse jugo. Hoje esse jugo não vai existir mais na nossa vida. Esse jugo não vai existir mais no nosso trabalho. Esse jugo não vai existir mais em nossos lares. 2 pontos para quebrar o jugo. Porque quando você descobre quem você é realmente na obra de Deus e para Cristo, o inferno perde um escravo. Você não é mais escravo do diabo. E o céu ganha uma alma. Você pertence a Cristo. Você é soldado de Cristo, assumindo a sua verdadeira identidade. Primeiro ponto: o valor diante de Deus, o seu valor que você tem diante de Deus e diante de todos os homens. Esse é o primeiro jugo que você vai eliminar na sua vida. Provérbios capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Não perca isso, irmão. Você vai estar eliminando o primeiro jugo. Você tem que ser um homem bom, uma mulher boa e fiel a Deus. Atás ao teu pescoço, escreve-se na tábua do teu coração, é a palavra de Deus. E achará o quê? Graça de Deus, favor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. A graça de Deus está ao seu favor e boa compreensão diante de Deus. Se você vai quebrar o jugo do passado na sua vida, seja benigno e fiel a Deus. Essa palavra, Salomão ensina o seu filho a viver com sabedoria prática. A palavra benignidade aí quer dizer um amor leal a Deus. Irmão, a gente tem que ser leal a Deus. Antes a gente não era. Antes a gente não conhecia a palavra. Ou conhecia só de falar, de ver.
nunca tivemos recebido o Espírito Santo de Deus. A fidelidade é a verdade. Não minta, irmão. Seja um homem ou uma mulher verdadeira com Deus. Mentir para os homens é fácil. Todo mundo vai acreditar. Ninguém te conhece. Fidelidade é a verdade e a firmeza de ser homem e mulher de Deus. Atas ao teu pescoço. É como um colar verdadeiro mesmo. Deus querendo dizer isso, nós vamos colocar um colar do Senhor. É um colar. É uma identidade visível. Sabe aquela identidade? Aquela ali é crente. Aquela mulher ali é missionária. Não. Aquele menino ali, ele é louvorista. Só pelo jeito, ele anda com um colar divino de Deus, espiritual. O resultado disso tudo é a graça e a boa compreensão de Deus na sua vida. Por isso tem muita gente reclamando, as coisas não estão dando certo, mas ele não está sendo fiel a Deus. Ele continua com aqueles erros do passado, carregando aquele fardo pesado, sendo que Jesus está com as mãos levantadas para segurar esse fardo, porque o fardo de Cristo é leve. Quem anda com o caráter de Deus no pescoço, que é o colar, e no coração, que é a palavra de Deus, Deus muda até o céu por sua causa. Deus move até a terra por sua causa. O mundo diz para você, irmão, hoje, você não tem valor nenhum. Essa é a palavra do mundo. Irmãos, a gente sai na rua, é nítido. Só se fechar os olhos, o mundo já é de maligno, todo mundo está se entregando. A bebida, você anda à noite na rua, você vê como é que esse mundo está perdido. O mundo já é do maligno, nós não temos nada nesse mundo que preste. Isso é nítido. Mas hoje, Deus diz para a igreja de Jesus Cristo: anda no meu caráter, que eu vou te dar o meu favor. Você quer o favor de Deus? Tenha o caráter de Deus na sua vida. Então, o primeiro ponto: o valor diante de Deus e dos homens. O segundo ponto: o valor que você tem quando você aceita Jesus, declarado pelo próprio Jesus. Lucas capítulo 12, presta atenção que Jesus fala para você esta noite, a partir do versículo 6. Não se vende 5 pardais por 2 ases? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus não esquece de nada, meu. E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Já pensou nisso? Deus conta cada cabelo na sua cabeça. Deus dá um grito hoje para a sua igreja: não tem mais seta noturna, Satanás, bicho, não tem mais. Bem vale para Deus voz do que os pardais. Essa passagem, Jesus está preparando os seus discípulos, que eles iam ter uma enorme perseguição. Nós temos perseguição, sim. Eu escuto muito falar que hoje está muito mais fácil. Não está fácil. O evangelho não está fácil. Está fácil para quem não quer fazer o evangelho. O pastor falou, eu acho que falou mais de 5 afazeres aqui, em questão de 5 minutos. Então tem muito trabalho no evangelho. Ele não é fácil. Mas antes de Jesus falar em medo, Jesus fala dos valores que você vai ter na obra dele. 5 pardais que Jesus falou, por 2 ases.
Significa uma moeda mina, não vale nada. Pardal, naquela época, significava carne podre, fedorenta. Se comprava 4 para ganhar um pardalzinho de brinde. A palavra de Deus diz esquecimento. Mas Deus não esquece de nós, em momento nenhum. Muito menos dos brindes que Ele tem para cada um de você. Deus está com as suas mãos sobre nós para enchermos de bênçãos de graça em nossas vidas. Os cabelos contados são detalhes mínimos que o Senhor tem de nós. Deus tem ciúme de você. Deus zela por você. Ou você acha que você está aí por acaso? Você, meu irmão, você, minha irmã, é um milagre de Deus. Deus te ama, não por atacado. Deus te ama por varejo. Total, completo. Bem valeis, assim diz a palavra. É um comparativo absoluto da sua autoimagem com Deus. Você é semelhança de Cristo, meu irmão. É a maior avaliação de Jesus sobre a tua igreja. Ele não morreu por pardal. Jesus morreu por mim e por você que está aqui essa noite, assumindo a sua verdadeira identidade. Eu queria, meu irmão, que você pegasse essa palavra e levasse não para sua casa, levasse para o seu coração. Provérbios capítulo 3. Valores recebidos por nada de Deus. Lucas capítulo 12. Valores decretados por Deus antes de você andar. Então quer dizer, você já estava no propósito do Senhor antes de você andar dentro da barriga da sua mãe, assumindo a sua verdadeira identidade. Essa manhã, na escola bíblica dominical, nós estávamos em oração. Aí o pastor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, falou com a gente assim: ore por uma pessoa que você conhece que não aceitou Jesus. Eu ali sentado, a minha vizinha acabou de brigar comigo, e eu com raiva que ela brigou comigo, eu orei por ela. Irmão, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que liberar o perdão. A minha vizinha é uma ótima pessoa. A nossa briga não é contra a carne, é contra a potestade e os principados desse mundo. Pare de brigar com as pessoas. Perdoe. Ei, você! Assim diz o Senhor: volte para a casa de Deus. Tem uma história de um violino. Vocês que são músicos, ele foi achado num sótão de uma casa. Esse violino estava parado. Para finalizar, estava parado esse violino, velho, cheio de poeira, as cordas do violino, irmão Eves, toda arrebentada. O dono da casa viu aquele violino e falou assim: vou pegar esse, jogar no lixo. O que serve? Um violino velho, quebrado e sujo. Um amigo dele é músico, especialista em música. Ele parou: peraí, deixa eu ver esse violino. Ele olhou, e no violino tinha uma assinatura.
aquele violino velho, sujo e quebrado. Ele virou para o dono da casa e falou: esse violino hoje custa 15 milhões de reais. O dono da casa olhou, sorriu, retrucou: mas ele está quebrado, meu irmão. Ele está sujo, ele está velho. Para de falar besteira. Como pode valer um violino tão simples 15 milhões de reais? O dono, o especialista, respondeu: você está olhando para a poeira. Você está olhando para as cordas arrebentadas. Eu estou olhando para a assinatura. Eu estou olhando para a data da fabricação desse violino. Eu estou olhando para a qualidade desse violino. Assumindo a sua verdadeira identidade. Igreja de Jesus Cristo. Homens e mulheres de Deus. Tem gente jogando talento no lixo, porque fica olhando para as poeiras do passado, pelos pecados, pelos abusos, pelas rejeições e muitas vezes pelos nossos fracassos. Mas hoje Deus olha para a assinatura. Deus olha para o seu caráter. Deus olha para o seu espírito. Porque Deus é imagem e semelhança nossa. Efésios capítulo 2, ele é feitura dele. Deus te chama para uma obra-prima, uma obra perfeita. Uma obra que tem identidade, que não fica no banco sentado. Ele não pega um violino e joga fora. Ele afina, nos afina e faz nos tocar a grande música da glória de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus, assumindo a sua identidade. Eu queria que a igreja toda se levantasse em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Jesus está aqui, assumindo a verdadeira identidade. Feche seus olhos, irmãos. Eu não tenho nada para oferecer para você. Os hinos foram tocados. A irmã Carol ministrou a palavra de Deus. O pastor ministrou as ordenanças da igreja. E eu quero falar com você que está aí, de olhos fechados, que ainda não assumiu essa verdadeira identidade. Meu irmão, se você não assumir essa verdadeira identidade, o favor de Deus não vai chegar a você. Talvez você está aqui e a vida inteira eles te chamaram você de durão, de fracassado, de derrotado. Talvez foi o pai que falou isso com você. Talvez a mãe até te abandonou, meu irmão. Você jovem, talvez a mãe te abandonou. Talvez o seu marido não está sendo legal com você. Ou a sua mulher, meu irmão, não está sendo legal com você. Ou talvez você está encarando até uma briga. Não sei, eu não tenho como saber disso. Mas Jesus está aqui. E hoje você que crê nesta palavra, que escutou a voz de Deus, em Lucas capítulo 12, versículo 7, diz assim, que você vale mais do que aqueles pardais. Muito mais, irmão. Em João 3,16 ele diz que Deus te amou
a ponto de dar o seu próprio filho. Preste bem atenção na seriedade da obra de Deus. Na cruz, Jesus foi desprezado para você ser aceito esta noite, este momento. Os seus pecados estão perdoados. Você quer fazer justiça? Você quer resolver os seus problemas? Seja um verdadeiro adorador de Deus. Jesus perdeu o seu valor para ganhar a sua alma. E hoje Ele te chama não como um pardal, Ele te chama pelo nome, meu irmão. Pelo seu nome. Isaías 43, a palavra de Deus diz assim: eu chamei pelo teu nome, tu és meu, assim diz o Senhor. Fala com Ele agora. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. É você e Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te tenho vivido debaixo do jugo da autodepreciação. É difícil falar isso? Me perdoa. Então pede perdão. Pede perdão a Deus. Me perdoa, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu por mim e me deu o maior valor. Eu recebo a sua identidade. Recebe agora, irmão. O carimbo de Deus. Recebe agora a identidade de Deus na sua vida. Deus está carimbando os seus filhos. Deus está carimbando o seu lar. Deus está carimbando sua família. Fala com Jesus. Me liberta. Me cura, Jesus. Me levanta. Cubra sua cabeça. Provérbios capítulo 4 começou a agir na sua vida agora. Pai Santo, poderoso, eu entrego essa igreja agora, Senhor. Não foi eu que falei, foi eles que falaram. Eles entregaram a sua vida a Cristo. E eu creio na palavra de Deus. Deus, eu entrego a tua igreja limpa, remida e lavada no teu sangue. Que a graça, que o favor de Deus, imerecível, você receba agora, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, essa palavra, essa pastor. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você aqui à frente. Eu quero fazer mais uma oração. Você que
Senhor, no altar do Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que o Senhor é o Deus de milagres, que existem coisas que não estão ao alcance dos nossos olhos, mas o Senhor é Deus que alcança toda a nossa história, princípio, meio e fim, e o Senhor pode se mover a nosso favor. A tua palavra fala que eu clamei e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nessa noite nós clamamos, ó Deus, diante do teu altar. Os teus servos precisam de uma intervenção, os teus servos precisam de um milagre, os teus servos precisam que o Senhor entre na causa deles. Em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós clamamos pela tua mão forte sobre a vida dos teus filhos. Entra, Senhor, entra com liberdade, Senhor, na história dos teus filhos. Entra, Senhor, com liberdade na história dos teus filhos. Entra com liberdade. O Senhor é o Deus de resposta, o Senhor é o Deus de milagre. Nós testemunhamos e temos vivido o milagre do Senhor, e nessa noite precisamos que o Senhor se levante a favor dos seus filhos. Senhor, eles deram um passo de fé, e nesse passo de fé, nessa noite, nós clamamos ao Senhor. Vá de encontro agora, Senhor, o lar dos seus filhos, os negócios dos seus filhos, as finanças, o corpo físico, as emoções, Senhor, e vai colocando tudo no lugar, trazendo equilíbrio, trazendo harmonia, trazendo o teu milagre. Eu, como ministro do teu evangelho, eu ministro a bênção sobre a vida dos teus filhos nessa noite, e em nome de Jesus, receba sobre a sua vida a bênção do Senhor. Não foi à toa que você veio aqui, e o teu milagre está à porta, em nome de Jesus. Nome de Jesus, aleluia, aleluia. Fala comigo assim: graças a Deus, aleluia. Senhor, eu coloco também a tua igreja diante do teu altar, que as palavras aqui ministradas borbulhem no coração dos teus filhos. Nós abençoamos a vida do Marcelo, em nome de Jesus, que está aniversariando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, em nome de Jesus, segundo a tua bondade e misericórdia. Que teus filhos vão em paz para o lar, tenham uma semana vitoriosa na tua presença, e o teu nome em todas as coisas seja glorificado em nossa história. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. A igreja diz: sejam abençoados.